arrependa, ou te arrependa. Ou tu sai do pecado, ou tu sai do pecado. Mas aí ele hoje me fez lembrar algo que ele me falou lá atrás. Te chamei para ser como a Paulo. Pregue do jeito que pregue. Olhe torto com olhe torto. Goste que não goste da tua pregação. Mas simplesmente fala aquilo que eu mandei em teu coração. E nessa noite, irmão, quando o Senhor me trouxe no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, Ele me fez entender o porquê desse chamado. O porquê Ele me convenceu que eu era como um Paulo. Outrora perseguia o povo de Deus, mas passou a sofrer com o povo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: o teu chamado nunca começa onde o povo diz que começa. Começa lá atrás, aonde ninguém te deu valor. E nessa noite, irmão, para que a gente venha entender o que Cristo quer falar, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, que assim está escrito: disse-lhe, porém, ao Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Irmão, apóstolo Paulo, irmão, todos conhecem, mas nessa noite vamos falar dos teus e do meu chamado. Nessa noite vamos entender que o chamado não é do homem, o chamado é de Deus. Nessa noite vamos entender que outrora o apóstolo Saulo de Tarso, como a própria palavra vai dizer, a caminho de Damasco, ou a caminho daquele que seria o seu destino para a presença de Deus. Outrora, irmão, o apóstolo Saulo foi ele que foi convivente com a morte do primeiro diácono da igreja de Cristo, que era o diácono Estevão, que foi morto, apredejado. E naquele momento, irmão, pegaram a capa de Estevão e jogaram ao pé de um tal Saulo de Tarso. E ali no momento, irmão, vamos começar a aprender que a conversão de Paulo se começou ali, porque ali Deus vai falar com a sua igreja: ficar em Jerusalém, que aquele alto se encha de poder. A igreja estava tudo bem, tudo certo, tudo achando perfeito. Sabe por quê? Porque é bom pregar para crente, é bom falar com crente, é bom andar com crente, mas aí as coisas apertam, porque Jesus não estava se agradando do povo dentro de Jerusalém. O povo só pregava ali, só fazia milagre ali. Aí Jesus levou o profeta dele e falou assim: olha, estou eu levantando alguém para perseguir esse povo, estou eu tirando esse povo, já como eu diz, estou eu tirando esse povo de dentro de Jerusalém, porque quando eu subi aos céus, eu dei uma ordem: pregai a minha palavra a todos no canto dessa terra, até que do alto venha buscar a minha igreja. E nesse mundo, irmão, eu creio que falta pouquinho para alguém ouvir a palavra de Cristo. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Como o irmão falou aqui, que quando ele ouviu aquele louvor no rádio, ele ali começou a se converter. Sabe por quê? Porque Deus nos chama de várias maneiras, porque Deus nos usa de várias maneiras, porque Deus fala comigo e com você de várias maneiras. Muitas vezes Ele fala, a gente ali no trabalho, vem uma voz suave e diz assim: tá vendo aí que tudo que eu te falei está se cumprindo na tua vida? Tá vendo aí, irmão, que tudo que Deus nos disse está se fazendo presente na nossa vida? Sabe por quê? Porque Jesus de Nazaré, aquele que morreu de braços abertos, aquele que outrora se achava morto, mas ressuscitou, aquele que ressuscitou, aquele que a Bíblia vai dizer assim, que ele amava Lázaro, é seu amigo, ele ressuscitou. E nessa noite, irmão, o mesmo Jesus de Nazaré, a quem ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus de Nazaré falou assim: ei, Ananias, vai que ele é para mim, vaso escolhido, está te chamando e te dizendo: faça a minha vontade, faça o meu querer, e tu verás que tu comerás o melhor dessa terra, irmão. E quando ele fala o melhor, é o melhor, porque o nosso Deus não parece, meu Deus, porque o nosso Deus só dá aquilo que é melhor para a nossa vida. Ai, irmão, faça
a gente achar que Deus vai nos dar algo que não presta, que não serve, não. O nosso Deus só nos dá aquilo que é especial, porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é o que faz tudo aquilo que a gente necessita. E nessa noite, irmão, está dizendo assim: estou eu escolhendo, estou eu separando, estou eu ungindo. Faça o que eu te mando, que por favor as nações te louvaram perante a o teu falar. Usa a tua mão, usa aquilo que eu te dei, usa a ferramenta que eu tenho te dado nas tuas mãos. Não faça que ela fique enferrujada ou guardada lá no teu quarto, na tua gaveta do teu quarto, porque Deus não gosta, irmão, de servo que não multiplica os seus dons, porque dom de Deus é para ser multiplicado. Ah, mas eu só sei louvar, não. Se tu pedir, eu te dou o dom da palavra. Se tu pedir, tu buscar, ele te dá o dom da cura. Se tu pedir, se tu buscar, se tu for atrás, ele te dá o dom da revelação. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia vai nos alertar que o melhor dom é o dom de interpretação, ou melhor, o dom de ensinação de Espírito, porque eu vou entender se quem fala comigo é da carne ou se é de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia vai dizer que aquele que vive em Cristo entende aquele que vive em Cristo. Sabe por quê? Porque se eu falo no Espírito, a igreja entende no Espírito de Deus. Mas o que a gente vê sobre a terra, irmão, deixa eu te falar uma coisa: é profeta dizendo profetada, é profeta dizendo Deus, e esquecendo de deixar Deus te usar. Deixa eu te falar uma coisa: faz aquilo que Deus te colocou no teu coração, só fala o que Deus permitir que tu fale, irmão, para que tu não venha sofrer coisas piores. Mas ali, irmão, o profeta Ananias vai olhar e vai falar: Deus, eu tenho visto e ouvido o que Saulo tem feito com a tua igreja. Eu tenho visto e ouvido que ele tem perseguido a tua igreja, que ele tem matado a tua igreja, que ele tem aprisionado a tua igreja. Mas aí, irmão, Jesus vai falar: ei, Ananias, eu não te perguntei sobre o passado dele, eu não te perguntei o que ele fez, eu estou mandando tu ir lá, porque ele está orando e eu vou restaurar o Davi. Aleluia, Deus, amado Deus do céu. Irmão, Jesus quando nos chama, ele não quer saber o nosso passado, ele quer saber o nosso futuro, porque do presente ele cuida e do futuro também. E quando ele falou assim: Ananias, vai lá na rua chamada à direita, que tem um homem que está orando. A importância de orar, irmão, a importância de orar, porque Jesus vai dizer assim: Ananias, ele está lá orando. Mas estava cego, irmão. Paulo estava cego, porque quando Paulo tem um encontro com Cristo, aquele que me chamou e te chamou, Paulo cai no chão e fica cego. E aí alguém leva Paulo até a rua direita, coloca numa casa, irmão, e ali Paulo jejua por 3 dias. Paulo não come, não bebe, Paulo só ora. E ali começa algo extraordinário na vida de Paulo, porque Paulo ganhou uma intimidade, irmão, que o discípulo não tinha, que muitos que andou com Cristo não tinha. Sabe por quê? Porque Deus mesmo vai testificar em Paulo e falar assim: eu te chamei para tu pregar para os gentios, eu te chamei para tu pregar para reis, eu te chamei para tu pregar para os filhos de Israel. Deixa eu te falar uma coisa: se eu e você estamos aqui nessa noite reunida, dizendo que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, é porque tal Saulo de Tarso, um homem valente, um homem corajoso, um homem que tinha cidadania romana, mas também era hebreu, ouviu a palavra de Deus, guardou no seu coração, se converteu e pegou essa palavra para que hoje eu e você esteja aqui dizendo que Deus é grande, que Deus é santo. Deixa eu te falar uma coisa: Paulo é o apóstolo dos gentios, Paulo é aquele que nos chamou para aprender dele. Ele vai dizer assim: aprendei de mim, que eu aprendi de Cristo. Mas é engraçado, meu pastor, que Paulo não andou com Cristo, Paulo não esteve presente com Cristo, mas Paulo tinha algo que os discípulos muitas vezes não tinham, que estava lado a lado com Cristo, que não acreditava na maioria das vezes. Pedro viu Jesus fazer um milagre, Pedro andou sobre as
Cristo, Judas o traiu, Tomé viu Cristo ser assassinado, ser morto naquela cruz, mas olhou para Cristo e falou: deixe que eu toque nas suas mãos, para que eu veja que é o Senhor mesmo. E ali, irmão, vou abrir um parênteses, que nessa noite, meu irmão, deixa ou tu peça a Jesus de Nazaré para tocar nas feridas deles, para que tu venha entender que o Cristo que outrora estava morto está vivo e reviveu para te dar algo melhor, para que o chamado ser maior do que tu pensa. Sabe por quê? Porque está faltando na igreja de Cristo mais Tomé, mais Pedro, mais aquele que duvida do chamado, mais aquele que busca, mais aquele que entende que o maior é Deus, que o maior é Cristo, que quem muda é Cristo, que quem transforma é Cristo, e quem muda cativeiro é Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque outrora era todos nós pecadores miseráveis e merecia morte, mas Jesus de Nazaré, aquele que morreu de braços abertos, nos deu a salvação. E Paulo vai dizer que só a graça nos basta, mas aqui vai dizer lá no Salmo que tudo que nos pedimos é oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, filhinhos queridos, como o apóstolo Paulo vai escrever, não perder a tua comunhão com Cristo. Não desista da tua comunhão com Cristo. Sabe por quê? Porque aí fora está assim, cheio de blá, cheio de quem fala mas não vive, cheio daqueles que diz que é mas não é, cheio daquele que o cordeiro, olha, eu não vou falar, Jesus, deixa eu falar um pouco, está cheio de pele de lobo, é lobo, e as ovelhas caíram na cilada, a lobo está comendo as ovelhas, está matando as ovelhas, está levando as ovelhas para o abismo, e ninguém está fazendo nada. E nessa noite Jesus me manda para dizer: começa a pregar a minha palavra verdadeira, começa a andar na minha palavra, que eu chamei a Josué. Josué, o meu servo Moisés é morto, mas eu sou contigo, como eu fui com Moisés. Aonde tu pisar, eu estarei contigo. Mas Moisés, Josué, não te aparta de ti a palavra que o meu servo Moisés te deu, nem para a direita e nem para a esquerda. Mas te falo uma coisa: essa palavra te mantém de pé, é essa palavra que te salva, é essa palavra que te confirma, mas é essa palavra que vai te dar uma morada celestial, é essa palavra que vai botar tu para andar no céu, é essa palavra que vai fazer tu andar em ruas de ouro, morar em maçã celestial e entender que Cristo é que te chamou para algo maior. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Paulo poderia ter desistido. Eu estou cego, não estou enxergando, me deixa aqui para morrer. Mas não, ele vai até a casa ali, começa a orar, começa a buscar Cristo, começa a entender que quando alguém me chama, que aquele que me chamou, que Paulo diz assim: ó, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Glória a Deus. Aí a gente começa a entender: Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia o povo dele. Mas aí não, irmão, a igreja não entendeu. Se tu persegue o povo de Deus, tu está perseguindo o próprio Deus. Se tu maldiz o povo de Deus, tu está maldizendo o Deus. Se tu julga o povo de Deus, tu está julgando o próprio Deus. E Deus ninguém julga. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus é poderoso, e Deus é aquele que está no seu trono celestial. Nessa noite dizendo: está vendo aí que o povo é fiel a mim? Está vendo aí que eu faço o que eu faço? Está vendo aí que eu fiz aquilo que eu fiz por amor de Deus? Está vendo aí que a minha morte não foi em vão? Porque ainda tem povo que a minha glória e espírito de verdade. E nessa noite, meu irmão, pode até doer, pode até estar triste, tu pode até estar amargurado, mas espera amanhã, a palavra vai dizer que a alegria vem. Glória a Deus. Aleluias. Irmão, o apóstolo Paulo tinha tudo para desistir. Sabe por quê, irmão? Porque aí ele chega até o discípulo e o discípulo não o aceita. Por
porque o passado condenava Paulo, porque o passado de matador de crente, o passado de pegadinha, não, o passado condena a tua vida, o passado ainda vem à tona. Sabe por quê? Porque Satanás vai entender que quando vai falar do teu passado, tocar no teu passado, alguém vai olhar para trás e dizer: é verdade, isso aí não mudou, está só com capa, isso aí está se fingindo de crente, isso aí está só para ver as irmãzinhas, está só para ver os irmãozinhos. Não, porque que chamou a Paulo é o mesmo que me chamou e te chamou, e está nessa noite constituído. Aí está o povo fiel, o povo que mesmo atribulado, mesmo na prova, não desiste de me adorar, mesmo na maioria das vezes cego espiritualmente, ainda olha para o céu e ainda me vê como a soberana, ainda me vê como a rei, e ainda me vê como Jesus. Sabe por quê, irmão? Que está chegando o tempo, o dia do Senhor, como está escrito, se não me falhar a memória, lá no livro de Isaías, que está vindo o dia do Senhor, para que o próprio Jesus deixe de ser advogado e comece a ser juiz. E ele vai estar lá com o livro aberto e dizendo: servo, eu Tiago Alexandre, o que tu fez lá na terra, em meu nome. Ah, pastor, meu Senhor, eu preguei, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Aí ele vai olhar no livro da vida e vai ver se está escrito mesmo. E quando achar escrito, ele vai dizer: entrai na porta da casa do meu pai, servo bom e fiel, e ele vai ser, irmão, começa a ser achado no livro da vida como servo bom e fiel, como a servo que obedece a palavra de Deus. Porque a gente não recebe nada de Cristo se não for na obediência. Glória a Se Deus. não tiver obediência, irmão, que Paulo teve, que Ananias teve, mesmo sabendo o passado de Paulo, que foi lá e orou. E aí a Bíblia vai falar que quando Ananias ora, Paulo abre a visão. É engraçado, se não me falha a memória, o profeta Eliseu estava com seu moço, o povo tentando matar o profeta. Aí o moço vai olhar e vai ver uma multidão querendo matar o profeta. E aí o profeta vai dizer: Senhor, abre a visão do moço, para que ele entenda que aquele que está conosco é maior do que o que está comigo. E quando o moço tem a visão aberta, o moço vai ver, a palavra vai dizer que é carro de fogo, carruagem de fogo, cavalo e uma legião de anjos. Deus para te defender, Ele move todas as coisas. Deus para te defender, Ele manda a legião de anjos. Ou melhor, Ele ordena o único anjo, o tal de arcanjo Gabriel, para descer nessa noite com a espada desempenhada e começar a dar jeito no que está dando errado. Mas tu obedeça, tu fica na presença, se tu fica na posição, porque sem posição e sem a presença, tu não recebe nada no céu. Glória a Deus. Te permaneça na posição, porque posição é lugar de honra. Se tu está na posição, Deus te abençoa. Se tu está na posição, Deus livra a tua casa. Se tu está na posição, Deus honra o teu chamado. Mas se tu não está na posição, deixa eu te falar uma coisa, tem um tal que talvez eu vou, talvez eu faço. Deixa eu te falar outra coisa, talvez Deus age na tua vida, talvez Deus faz o teu milagre, talvez Deus lembra de ti quando ele entrar no paraíso. Seja como aquele ladrão: Senhor, Senhor, me permite entrar no paraíso contigo. E aí Jesus vai olhar para ele ali naquele sofrimento e vai dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no Amém, paraíso. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Seja aquele ladrão, irmão, que reconheceu que aqui estava do lado dele era Jesus de Nazaré. Seja, irmão, o Paulo, Tomé da vida, aqueles que vivem crendo e tomaram posse do milagre. Seja como Pedro, mesmo negando a Cristo, mas não deixa a tua fé. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se tu é chamado, tu vai chegar em algum canto e vai dizer assim: eu não conheço Jesus. Alguém fala: tu conhece? Ah, eu não conheço. Ah, mas não dava com ele. Ah, mas eu não conheço. Ah, mas tu fala com ele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus
entrega aonde tu estiver, aonde tu pisar. Se tu estiver com o Espírito Santo, irmão, tu vai entrar e vai falar: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, ali vai alguém que o Espírito Santo usa. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito que está em mim testifica o Espírito que está me separando. Sabe por quê? Porque se eu vivo com o Espírito Santo, ele nos fala a verdade e ele nos conduz para a verdade. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho e a verdade. Sem ele, ninguém dará o Pai do céu. Sem ele, ninguém verá o Pai. E Jesus vai dizer que eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó: se tu beber dessa água, mulher, tu nunca mais sentirá sede. Aleluia. Se tu soubesse, mulher, quem te pede água, tu perderia e nunca mais sentiria sede. Deixa eu falar uma coisa: que nessa noite jorre no teu coração a fonte de água viva, a fonte de água viva chamada Jesus de Nazaré, que é ela que brota, é ela que renova, é ela que transforma, e é ela que te mantém de pé. Outrora Paulo matava, perseguia, prendia, e outro dia Paulo estava sendo perseguido, estava sendo preso, estava sendo chicoteado pelo amor da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém foi falar na Bíblia que servir a Cristo é fácil. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus vai dizer: se tu perder a tua vida por amor de mim, tu achava? Glória a Deus. Aleluia. É mesmo assim, Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Se tu morrer pelo meu nome, tu vai achar a tua vida. Obrigado, Jesus. Se tu morrer, gente, olha, aí Paulo está escrito, ó: se tu morrer pelo meu nome, tua vida vai achar. Sabe o que ele está dizendo? Pode ter um ataque na terra, pode tentar me calar aqui na terra, mas eu vou calar no céu, com os anjos, com os querubins dizendo: santo, 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 eu sou o exército, quem é o Senhor do exército? O profeta Isaías, se não me falha a memória, lá no capítulo 1, versículo, se não me falha a memória, lá está escrito que ele viu os querubins, tinha seus asas, duas tampavam o rosto, e duas voavam, e duas tampavam as pernas, e saía dizendo: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E eu, você tem preguiça de dar glória, e eu, você tem preguiça de adorar Cristo, e eu, você tem preguiça de orar, e eu, você tem preguiça de jejuar, e eu, você é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é fiel e sabe o que eu pensar. Jesus é aquele irmão que antes mesmo que a gente formar o pensamento, ele já conhece o que a gente vai. Glória a Deus. Aleluia. Te mantém na posição, te mantém orando, te mantém vigiando, ou melhor, vigia e ora. Mas não é a vida do teu irmão, não é a vida do pastor, não é a vida de quem está lá fora, não, é a tua vida mesmo. Olha para dentro de ti, sabe que assim: Senhor, aonde eu estou errando? Senhor, aonde eu estou pecando? Senhor, onde eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso fazer? O que o Senhor fez com Paulo, que o Senhor faça comigo, como o Senhor fez das profetas, como o Senhor faça comigo, como o Senhor fez na terra. Glória a Deus. É, papai, é mesmo assim. Eu vou falar, eu vou falar, Jesus tem incomodando, eu vou falar. Eu vou falar, sabe por quê? Porque, irmão, eu estou vendo heresia retada, é o povo descendo e subindo um monte, é o povo indo e voltando de monte, mas a vida não muda. Eu não vejo o povo passando sem ninguém curado, eu não vejo ninguém passando, e a palavra vai dizer que Pedro era aquele cheio do Espírito Santo missionário, que ele passava e a sombra curava, mas o povo hoje sobe desse monte, e eu não vejo ninguém curando, eu não vejo ninguém levantando morto. Sabe por quê? Porque para levantar, para curar e para transformar a vida do próximo, a comunhão tem que começar dentro de casa, a comunhão tem que começar dentro de casa, a comunhão tem que sair de lá, e eu não vejo não. Ai, Jesus maravilhoso, ele mudava em casa, ele orava, não precisava ser orado, e ele falava com o monte. Ah, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Não precisa de monte, não. Precisa da presença de Deus. Para tu ter comunhão, não precisa tu descer e subir monte, não. Precisa tu estar reunido.
Pedro estava preso. Ela falou assim, eu vou matar Pedro, eu vou matar Pedro. E uma igreja pequenininha, lá na casa de Maria, todo mundo orando e dizendo assim, Senhor, toma a tua vida, a vida do teu servo nas tuas mãos, tira ele da cadeia. E a palavra vai dizer, irmão, que o anjo do Senhor desce no meio do soldado, toca na corda de Pedro e fala assim, Pedro, te levanta, veste a tua capa, que tu hoje vai sair daqui. Ai, uma igreja não entendeu. Jesus de Nazaré, tem anjo para resolver tua causa. Jesus de Nazaré, está entrando e tocando na tua situação. Jesus de Nazaré, está transformando dor em alegria. Jesus de Nazaré, está mudando cativeiro em passeio. Jesus de Nazaré, está te tirando quando ninguém tirava e te colocando de pé. Deixa eu te falar uma coisa, essa noite é noite de luta, essa noite é noite de transformação.